Torcedor vascaíno tem diretor executivo na mira da colina histórica. E olha, não é medalhão, não é nome famoso, não é nome conhecido. É uma grande aposta. Apostas estão no mercado para serem feitas. E o Vasco, nesse momento, sonda o diretor executivo do São Bernardo, clube do interior paulista que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2024. A gente vai trazer alguns detalhes importantes aqui sobre esta situação. O Vasco que tem calma, tem cautela para definir quem será o seu novo comandante do departamento de futebol. Porém, mesmo diante dessa calma e cautela, quer fechar esse nome ainda nesta semana. A gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, trazer detalhes importantes sobre essa situação dentro do nosso Vasco da Gama, procura pelo novo diretor executivo, e falar também sobre algumas outras informações importantes que aconteceram nestas últimas horas de segunda-feira. Um Fala Gigante, é claro, né, torcedor vascaíno, agitado, movimentado, com muitas informações importantes para você, torcedor vascaíno, que está aí do outro lado. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. Além disso, curta o vídeo, compartilhe o nosso canal e também ative o seu sininho de notificação. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante falando sobre algo muito legal que aconteceu agora há pouco. O Vasco da Gama se solidarizando com Vinícius Júnior. Pela parte da tarde, o iniciozinho da tarde desta segunda-feira, o Vinícius Júnior deu uma entrevista coletiva com a camisa da amarelinha, da nossa seleção brasileira. E durante essa entrevista coletiva, um momento que foi muito marcado. Foi um momento onde Vinícius Júnior acabou se emocionando. Vinícius Júnior hoje, né, é um atleta mundialmente conhecido, um dos melhores jogadores do futebol mundial. E vamos quebrar um pouquinho essa barreira da rivalidade. Eu sei que o Vinícius Júnior é um cria das categorias de base do rival. Eu sei que o Vinícius Júnior é um atleta que tem uma grande identificação com o Flamengo. Mas vamos quebrar um pouquinho essa barreira da rivalidade. Vamos falar um pouquinho do ser humano Vinícius Júnior. Um nome que no ano passado, quando veio ao Rio de Janeiro e acompanhou um Clássico dos Milhões, pegou a camisa do Vasco na mão e a mostrou ao torcedor vascaíno, mesmo com essa identificação com o rival. Então vamos nesse momento quebrar um pouquinho dessa barreira da rivalidade e vamos falar de igual para igual, vamos colocar o futebol à frente disso e principalmente vamos colocar a pessoa Vinícius Júnior à frente disso. Porque nesses últimos meses, né, o Vinícius Júnior está sendo muito marcado por ofensas racistas no futebol espanhol. O Vinícius Júnior hoje veste a camisa do Real Madrid. E jogo a jogo, a cada partida que Vinícius Júnior entra dentro das 4 linhas, ofensas racistas são colocadas acima dele. É surreal que em pleno 2024, e isso eu falo 2024, mas era para jamais estar acontecendo, pessoas ainda querem falar de cor da pele. É algo assim que, sinceramente, eu não consigo entender. Não consigo compreender. O quão sujo, o quão nocivo, o quão ruim são pessoas que ainda olham para esse lado da cor da pele. Não gosto nem de entrar muito nesse assunto. E o Vinícius Júnior hoje, com a camisa da seleção brasileira, em uma entrevista coletiva, ele falou um pouquinho sobre isso. E automaticamente, ele sai de um ambiente onde ele está na Espanha, longe de pessoas que se assemelham com ele, povo brasileiro. E ele vai a uma entrevista coletiva, ao lado, né, automaticamente, de muitos jornalistas brasileiros, se sentindo em casa, na delegação brasileira, com pessoas que o conhecem, com pessoas que ele tem um vínculo. Ele quebra, né, um pouquinho dessa casca que ele construiu nestes últimos meses, devido a tantas ofensas que vem sofrendo. E aí ele falou. Porém, ao falar, ele se emocionou. Ele chorou ao comentar como é lidar com os ataques que vem sofrendo dentro de campo no futebol espanhol.
E ao falar isso, ele se emociona. Uma cena linda. Uma cena não linda, né? Por tudo que vem sofrendo. Mas uma cena que evidencia mais do que nunca o que o Vinícius Júnior está sentindo. Como é triste, como é duro olhar para um jogador de futebol tão importante para o mundo do futebol mundial e ver o esculacho que está sendo feito com a pessoa. E aí o Vasco da Gama agora acabou de prestar uma homenagem a um atleta, quebrando a barreira da rivalidade. Vamos pensar no ser humano em si e deixar um pouquinho dessa rivalidade de lado. E o Vasco colocou: força, Vini Júnior, que você nunca perca a sua alegria e que consigamos fazer do mundo, dentro e fora das quatro linhas, um lugar melhor para todos. Como um clube que tenha respeito, a igualdade e a inclusão dentre seus valores, reforçamos novamente que estamos juntos com você nessa luta por um futebol e um mundo sem preconceito. Mais do que nunca, o Vasco caminhando ao lado certo da história. Vinícius Júnior, esse é o Vasco. O Vasco sem preconceito, o Vasco sem racismo, o Vasco que lá, ó, em 1923, ficou marcado por ser os camisas negras. Um time que lutou contra o racismo, um time que lutou contra uma elite racista e um time que enfrentou tudo por todos. Esse é o Vasco da Gama. E sinceramente, para quem tem esse pensamento aí, que faz o Vinícius Júnior sentir essas coisas, é revoltante. É triste ver o Vinícius passando por algo como esse, em pleno 2024. É vergonhoso que no futebol ainda existam coisas como essa. E amanhã tem seleção brasileira. Espero sinceramente que contra a Espanha, o Vinícius Júnior brinque de jogar futebol. Brinque de jogar bola. Dá pra cima, Vini. Representa o nosso país. Vamos seguir então, Vascaíno, porque a gente ainda tem muita coisa a falar aqui com vocês neste Fala Gigante. Falar algo também muito legal que está para acontecer antes de entrarmos nesse assunto sobre o próximo diretor executivo, né? Quero falar com vocês sobre Câmara de Vereadores, pois está marcada 3 audiências públicas ao longo do mês de abril. O martelo está batido. Aí você pode perguntar: Lucas, tá ficando doido? 3 audiências públicas para quê? Tá confundindo aí a matéria que você tá trazendo no teu vídeo. Não, calma. São 3 audiências públicas para falar sobre o projeto de lei que permite a reforma do Caldeirão de São Januário. No caso, o projeto do potencial construtivo. A primeira audiência deve ser em campo neutro, né, no caso, na própria Câmara dos Vereadores. Outra audiência estará acontecendo em São Januário. E a terceira audiência deverá acontecer na Barra da Tijuca, onde alguns moradores da Barra se opõem à proposta que permite transferir parte desse potencial construtivo de São Januário para esse local, para essa região da Zona Oeste. Por que alguns moradores da Barra da Tijuca impedem, né, e não querem que esse potencial construtivo vá para a Zona Oeste? Pois para alguns vai aumentar o trânsito, vai piorar ali o acesso a essa região. Então, hoje, nesse momento que vem travando aí a reforma de São Januário, por incrível que pareça, né, é o fato de alguns moradores da Barra da Tijuca irem contra o potencial construtivo de São Januário ser transferido para o local. Só para explicar a vocês, né, porque muitos ainda não entenderam o que é o potencial construtivo. São Januário está avaliado em valor. Esse valor de 500 milhões de reais, no caso da reforma de São Januário, ele será dado ao Vasco da Gama através de terrenos na Zona Oeste. A prefeitura vai definir ali alguns terrenos da Zona Oeste que valem exatamente o mesmo valor da reforma de São Januário, 500 milhões de reais. Pega esse terreno, entrega na mão do Vasco da Gama. A partir desse momento que esse terreno está na mão do Vasco da Gama, o Vasco tem ali o trabalho de ir ao mercado e tentar vender esse terreno, para que, com o dinheiro da venda, reforme São Januário. E é por isso que os moradores hoje da Barra da Tijuca se opõem à reforma de São Januário, que se opõem à construção, né, de mais prédios comerciais na Barra da Tijuca. No caso, o potencial construtivo, só para trazer aqui no tom do que realmente é a palavra, é a possibilidade do Vasco transferir a capacidade de construção na área do seu estádio para outra localidade do Rio de Janeiro. Mais 3 audiências públicas estão marcadas, uma na Barra, uma em São Januário e outra na Câmara dos Vereadores. Vai sair essa reforma do nosso Caldeirão, finalmente, né, torcedor vascaíno? E é claro, para fechar aqui este Fala Gigante, não poderia ser diferente, quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre o próximo diretor executivo. Porque na entrevista coletiva dada por Lúcio Barbosa na quinta-feira passada, muito se foi falado, muito mesmo, sobre calma, cautela, paciência, algumas palavras ditas, né, por Lúcio Barbosa após a confiança, né? A confiança foi a palavra mais falada. Lúcio Barbosa fez questão de a cada pergunta feita responder: confiança, confiança. A falta de confiança
que no caso esse departamento de futebol, essa diretoria, teve com relação ao trabalho de Alexandre Matos internamente. Porém, após a palavra confiança, vem as palavras paciência, cautela, calma, com relação à chegada do próximo diretor executivo. Porém, Vascaíno, a situação que temos a passar aqui a vocês neste Fala Gigante é que não é bem assim. O Vasco tem paciência, o Vasco tem calma, o Vasco tem cautela, mas todos esses elementos com relação à calma na definição de um novo diretor executivo é por conta da, hoje, vontade e desejo, principalmente, a concepção que o Vasco da Gama tem no mercado de ter erro zero. O Vasco prega calma para não errar, porém prega pressa para a chegada do novo diretor executivo. Para esta semana, é prioridade internamente que o Vasco consiga fechar o seu diretor executivo. Caso não feche, avançar nas tratativas. Há alguns nomes em pautas, a gente vai trazer já já mais um desses nomes, a gente trouxe ontem, por exemplo, a situação do Alessandro, ex-Corinthians, do Juninho Paulista, ídolo do Vasco da Gama, ex-coordenador de futebol da CBF. A gente falou também sobre Alexandre Torres, ex-jogador de futebol do Vasco da Gama, filho de Carlos Alberto Torres, e um nome que passou pelo Fluminense entre os anos de 2015 e 2017. Então o Vasco tem alguns nomes já sendo avaliados aí no mercado do futebol. Nesse momento, o Lúcio Barbosa está aí à frente, né, da procura desse nome no mercado da bola, enquanto o Vasco ainda não acha o próprio Lúcio que vai tocar o futebol. O próprio Lúcio, inclusive, de acordo com informações, já iniciou conversas com alguns potenciais candidatos, e dentre essas conversas a gente vai trazer um nome já já, que no caso é o nome do Lucas Andrino, diretor executivo do São Bernardo. E exatamente por ter calma e cautela, as conversas devem acontecer ainda durante essa semana, para que, é claro, automaticamente vá avançando e o Vasco consiga conhecer melhor o perfil do diretor. Por que é melhor conhecer o perfil do diretor antes de fechar? Que internamente se entende que o Vasco da Gama errou ao trazer o Alexandre Matos pelo perfil de Matos. O Vasco trouxe um diretor executivo que não tinha um perfil que se alinhava, que batia corretamente com o perfil do grupo norte-americano. A ideia é que o Vasco contrate alguém com um perfil que se encaixe nos processos da 777, que, com todo respeito, abaixa a cabeça para 777. E é isso que dá a entender, né? Dá a entender que o Alexandre Matos era um diretor executivo que não abaixou a cabeça em nenhum momento para o grupo norte-americano. Abaixou a cabeça, digo no bom sentido. No caso, quis impor o seu sistema, o que ele acha de futebol, para dentro do Vasco da Gama, e não respeitou o que o grupo norte-americano entende de futebol. E automaticamente, muitas das vezes, por conta desse perfil de Alexandre Matos, as rusgas, os conflitos, os problemas foram criados. E hoje se entende internamente que o Vasco precisa trazer um diretor executivo que tenha um perfil mais parecido com o grupo norte-americano. Um perfil de um diretor que se encaixe melhor hoje com o que o Vasco trabalha internamente. A avaliação é que, de fato, a aposta Alexandre Matos foi equivocada. A aposta Alexandre Matos foi errada. E o Vasco hoje prega essa cautela para trazer um diretor executivo que entenda melhor o que é uma SAF, para trazer um diretor executivo que entenda melhor como funciona a gestão de negócio do grupo norte-americano, e para que não haja problemas. Até um diretor executivo que fale com a comissão. Porque a informação que nós temos é que, de fato, né, não havia um clima legal entre a comissão técnica de Ramon e, no caso, o ex-diretor executivo Alexandre Matos. O Vasco quer um profissional que chegue no CT Moacir Barbosa e tenha uma aproximação maior com os argentinos. Algo que não era comum com o antigo diretor executivo. E automaticamente, o Vasco entende que o nome do Lucas Andrino é um nome que pode sim se encaixar nesse perfil. Lucas Andrino hoje é um diretor executivo do São Bernardo. Esse diretor executivo, no caso, o Lucas Andrino, ele chegou a ganhar muita força no Corinthians, né? O Corinthians demitiu o Alessandro no dia 1º de janeiro desse ano e foi atrás do Lucas Andrino para sondar o diretor. Ele, no caso, fez um bom trabalho, o Lucas Andrino, sob o comando do São Bernardo, uma equipe do ABC Paulista, e automaticamente, pelo bom trabalho feito lá, ele ganhou essa credencial para ter a possibilidade de trabalhar no clube paulista. Então, foi sondado sim, um nome que a diretoria do Corinthians gostou, mas as coisas acabaram não andando à época. As coisas não andaram para o Corinthians. Mas mesmo diante disso, né, o nome
Continua ganhando força no mercado, vem realizando um excelente trabalho no São Bernardo. São Bernardo hoje é uma equipe dentro do interior paulista que se destaca. São Bernardo hoje, inclusive, não à toa, é uma equipe que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu o acesso, né, no ano passado da Série C para a Série B, e automaticamente isso credencia ainda mais o bom trabalho que o Lucas faz à frente do clube paulista. Um clube que tem uma estrutura muito boa, um clube que no próprio Campeonato Paulista também consegue se destacar com bons jogadores, e tudo isso credencia para que o Lucas Andrino consiga chegar ao Vasco da Gama. Já recebeu sondagens, essa foi a informação que o canal Atenção Vascaínos trouxe nessa tarde de hoje. Ainda não houve uma proposta oficial, um contato oficial do Vasco da Gama, mas algumas sondagens aí, né? Lucas, como está a sua situação lá no São Bernardo? Tá aí procurando um novo clube? Tá de olho nas propostas? Está à disposição no mercado? Então o Lucas vem recebendo já alguns contatos. A diretoria, além do Lucas, analisa sim alguns outros nomes. Lucas Andrino é um diretor que trabalha exatamente 5 anos no São Bernardo. Recentemente, o Corinthians sondou, porém o Goiás, clube, no caso o Esmeraldino, fez uma proposta pelo Lucas. O Lucas negou essa proposta, pois acredita que no São Bernardo vai conseguir desenvolver um trabalho melhor, e é um nome realmente muito forte internamente dentro do Vasco da Gama. Um nome que, volta a repetir, não tem porquê, vem realizando um excelente trabalho à frente do clube paulista. É aí o CEO do São Bernardo desde o ano de 2019. Bom nome, torcedor vascaíno. Deixe a sua opinião aí nos comentários. O Vasco segue ligado no mercado, é um nome jovem, né? Um nome novo ainda, esses novos diretores executivos do futebol, que acho que tem que se investir sim nesse tipo de profissional, né? Não adianta ir em medalhão, não adianta ir em nome grande, se não der certo. O Alexandre Matos era um medalhão. Alexandre Matos era um nome aí que tinha destaque no mercado. E aí, chegou dentro do Vasco da Gama e não fez absolutamente nada de positivo. Com todo respeito, não fez absolutamente nada de positivo. Acredito que possa se investir em nomes como esse. Lucas Andrino, um nome jovem, um nome no mercado que poderá crescer ainda mais e figurar entre os grandes diretores executivos a partir de um bom trabalho dentro do Vasco da Gama. Então é uma oportunidade boa para o Vasco de trazer uma pessoa nova, com cara nova, como também é uma oportunidade boa para o próprio Lucas de chegar ao Cruz Maltino. Mas deixa claro a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo apenas desta segunda-feira, e voltaremos, é claro, na parte da noite, contando aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.